Juvenis! Tudo bom? E aí, estão reconhecendo nossa voz? Eu acho que não estão não, hein? Será, hein? E aí, Sim. fala alguma coisa. Será que vamos falar um pouquinho aqui. Olá, tudo bem? Será que vocês vão me conhecer? Então tá, vamos nos apresentar? Vamos? Olá, Juvenis! Tudo bom? Tudo bem? Bom dia! Bom dia para vocês! Glória a Deus, né? Iniciando mais aí um trimestre, né? Para glória de Deus, mais um domingo. Isso aí. E pra gente é maravilhoso porque é a nossa primeira aula. Sim, sim. Iremos nos apresentar a vocês. Eu sou a Rosana, eu dou aula para o berçário maternal. E eu sou o Diácono Jorge, também dou aula para o berçário maternal. Para mim é uma honra hoje estar com vocês aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor, né? Sim, ele é o meu esposo. Eu sou do Jorge. E eu sou da Rosana. Glória a Deus. Glória a Deus. E nessa lição, Juvenis, nós vamos estudar a quinta lição do quarto trimestre, né? Que vai falar do amor ao próximo, né? É uma lição muito importante, né? No decorrer da semana, nós lemos inúmeros textos que vão abordar, né? Sobre o assunto, né? O amor que não abandona. Foi na segunda-feira, que foi em Ruth 1,16, e outros versículos que nos ajudaram, né? Durante a semana, né, a gente pôde acompanhar aí, igual está na sua revista, o amor que ressuscita, o não amemos apenas de palavras. Iremos abordar esses pontos, vai ser maravilhosa a nossa aula. Vai ser muito bom, tá, irmãos? E desde já também queremos dar boas-vindas a vocês, alunos, que os nossos visitantes também se sintam à vontade para poder estar acompanhando. E será que eles pegaram a revista deles? Com certeza, a Bíblia. E comentar, compartilhar, curtir, né? Dar o seu like. Deixa aquele joinha. Isso. E comentar ali. E os nossos visitantes também, deixar ali seu nome para que nós possamos te conhecer melhor, os nossos alunos. Isso aí. E vamos dar início com uma oração, né, irmãos? Não orar? Pode deixar que eu não vou fazer a posição de oração, não. Eu tá? já ia fazer. Eu já ia fazer. Meu Deus. É Juvenis. Vamos fechar orar. Nossos olhos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Amém, Senhor. Por esta manhã, Pai, por este domingo, Pai, dia do Senhor, onde iremos nos reunir para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Deus. Pedimos ao Senhor que prepare os nossos corações para essa lição. Amém. Que o Senhor venha estar presente, Senhor, no nosso meio. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, Juvenis, o nosso texto áureo da lição de hoje encontra-se em João 15:17, que diz assim: Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E a leitura bíblica em classe, vamos acompanhar? Ela vai dizer assim, 1 João 3:11 ao 24. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisto conhecemos que somos a verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. Sabemos que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento.
E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Glória a Deus por sua palavra. Maravilhosa, né? O segundo maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Dessas duas ordenanças depende toda a lei e os profetas, né? Também em Gálatas 5,14, vai nos dizer que a lei se cumpre numa palavra. Nesta amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? É isso aí. Entendeu, irmãos? Então a gente vai aprender a importância de compreender o irmão, né? Porque a palavra nos ensina que nós devemos amar a nós, os irmãos, como Jesus nos amou, né? Sim. Que o Senhor Jesus nos amou com uma morte sacrificial, né? Não que nós iremos conseguir exercer esse mesmo amor de Jesus de ter uma morte vicária, né? Sim, sim. Jamais conseguiremos fazer isso. Mas nós podemos exercer esse amor compreendendo a dificuldade do próximo, né, do irmão. Se colocando, né, no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro. Entendendo também que o amor, ele é a base do cristianismo. Sim. Né? Que como Paulo fala aqui em Gálatas, né, que amar ao próximo como a ti mesmo, né? A lei se cumpre numa só palavra. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Nós sabemos que a lei que está descrita em Êxodo, né? Êxodo 20, seus 4 primeiros mandamentos está contido na primeira tábua, né? Que a lei constitui em 2 tábuas. Né? Os 4 primeiros mandamentos vai tratar do nosso relacionamento com Deus. E a partir da segunda tábua vai tratar dos 6 mandamentos que correspondem ao nosso próximo, Sim. né? E quem é o nosso próximo, né? Quando a gente vai tratar... Boa pergunta. Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Quando a gente vai falar do 6º mandamento, né? Nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, que são os nossos próximos, mais próximos de nós. Mais próximos. Se nós amamos a eles, certamente, né, Juvenice, nós não iremos desonrar. Sim, estamos cumprindo também, né? Estamos cumprindo a lei, né? Estamos cumprindo a lei. Então, a gente tem que entender a importância que o amor é o cumprimento da lei. Se eu amo, eu não vou cobiçar o bem do meu próximo. Sim. Por isso que a gente tem que compreender isso, né? É como, né, o Jorge mencionou, né? O cumprimento da primeira lei, né, que vai em Êxodo. Se você quiser acompanhar, é bom acompanhar ou anotar para depois estar verificando. Em Êxodo 20, ele vai falar justamente dos mandamentos, né? E nos 4 primeiros vai falar referente a Deus, né? Voltado para o Senhor, onde a gente não pode adorar a outras imagens. Até mesmo a gente estava comentando sobre a idolatria, né? Muitas das vezes imaginamos que adorar a outros deuses ou ter uma imagem, uma né? imagem é somente aquilo ali. Não, idolatria também são outras coisas, né? Que a gente idolatra às vezes uma amizade. Às vezes não, é meu melhor amigo, minha melhor amiga, e aquilo ali se torna assim, uma pessoa única na sua vida, e querendo ou não, você está idolatrando ela, né? E a gente passa por isso, né? Nós passamos por isso. Por isso que a gente vai aprender nessa lição a importância do amor ao próximo. A gente vai entender o que é o verdadeiro amor, né? E aí eu te pergunto, né? A pergunta que é feita no ponto 1, né? Sim. Quem é o nosso próximo, né? É uma boa pergunta. Quem é o nosso Como próximo? eu falei, é uma boa pergunta, porque imaginamos que o nosso próximo são pessoas que estão ao nosso redor. Não é exatamente assim. Exatamente. Vai muito além disso, né? São pessoas aonde a nossa visão alcança. Isso aí. Às vezes tem pessoas ali necessitadas ao nosso redor, e a gente passa, né?
ignora, não olha, ou não se compadece Sim. pelo seu irmão, né? Você sabe, você tem a notícia de que seu irmão ele precisa de uma atenção, ou ele está precisando de algo, ou até mesmo financeiramente, porque a nossa lição ela também vai tratar disso, do que temos, Sim, né? Por isso que essa pergunta, o nosso comentarista vai falar, foi feito por um doutor da lei Sim. a Jesus em Lucas 10, do versículo 25 ao 37, né, que vai tratar da parábola do samaritano, né? E o doutor da lei, ele vai perguntar isso para Jesus, perguntar, quem é o meu próximo, né? E Jesus, ele vai narrando, né, a parábola, né, dizendo do homem que estava de caminho de Jerusalém para Jericó, e ele foi, né, como todos nós conhecemos na parábola, ele foi tomado por salteadores e foi espancado, né, e ficou ali ao chão. Sim. E a parábola vai nos mostrar que o sacerdote e o levita, né, passava pelo caminho, né, e eles, olhando para aquele homem jogado ao chão, não se compadeceram. Não né? se compadeceram, porque eles olharam somente para si próprio, né? Para a sua própria necessidade. Para a sua né? própria Vamos botar necessidade, porque se eu parar, o sacerdote deve ter pensado, né? Se eu parar aqui para ajudá-lo, eu vou ter que depois ter que fazer todo aquele ritual de purificação. Eu vou perder o meu tempo e já passou de largo. Sim. O levita também, da mesma forma, né? Ele poderia ter exercido misericórdia, mas também passou de largo. Exatamente. Mas o Senhor, para contrariar o doutor da lei, ele vai fazer menção do samaritano, que seguia pelo mesmo caminho, e ele se encheu de íntima compaixão e parou para exercer misericórdia para aquela pessoa que ele nem conhecia. Sim. É por isso que o próximo não é quem nós somente conhecemos, é além, aquela pessoa que necessita, né, como foi dito pela irmã Rosana, né, de ajuda. Né? O próximo é todo aquele que padece por necessidade, não necessariamente um ente querido, um amigo ou um parente. E o samaritano nos dá uma lição que o que ele fez pelo aquele homem foi além do que ele poderia fazer, né? Sim. Ele não se limitou, né, em ajudar. Isso. Ele não se limitou. Ele se colocou ali no lugar dele e ajudou ele. Ele não colocou o seu, como posso dizer assim, o seu eu olhando para si. Não, ele se colocou no lugar do outro. Então ele ajudou, ele estendeu a mão. E assim devemos ser nós, né? Sim, porque nós temos o costume, né, de entender que ajudar o próximo que é fazer somente aquilo que nós queremos fazer, né? Que nos agrada, né? Que nos agrada. Nós colocamos limitações Sim. em ajudar o nosso próximo. Eu só vou ajudar até aqui. Isso, exatamente. E dali para lá eu não ajudo mais. Eu vou deixar para fulano, para ciclano. E, Juvenis, a gente não pode ser assim. Nós devemos, sim, estender a mão para o nosso próximo, sim, ajudar o nosso irmão, ver a necessidade, se compadecer. Exatamente. Né? E a lição está tratando disso. Porque nós aprendemos na nossa igreja, com nossos pastores, que o amor ao próximo não é como a gente disse agora, de fazer somente o que nós queremos. É fazer algo que nos custa, né? Nos custa. É Exatamente. algo que vai nos custar alguma coisa. Foi o que aconteceu com o samaritano, porque certamente ele tinha um compromisso, né? Mas ele parou tudo aquilo que ele tinha que fazer, tirou dinheiro do próprio bolso, pagou a hospedaria, toda a medicação e ainda retornou, né? E ainda retornou. E ainda retornou para estar ajudando, né, aquele homem, né? Sim. E interessante também, assim, como o Jorge mencionou, né? Ele, muitas das vezes também, é o que a nossa lição também vai tratar, a gente também gosta, assim, gente que eu falo assim, há pessoas, né, que gostam de ter esse ato de ajudar e aparecer também. Exato. Eu ajudei. Não, é um ato de misericórdia que você tem que ter e não precisa... Confunde com boas obras, Isso, né? Exatamente. E tem isso também, não podemos confundir como a gente estava mencionando,
é tanta coisa. A gente estava mencionando a questão assim da caridade, de fazer assim, as boas ações, entendeu? Não, a gente não pode misturar esses pontos. Com isso, quando chegar diante de Deus, num grande dia que nós aguardamos, né, ansiosamente, que vai receber galardão por isso. Sim. Porque fez algo que ele achava que deveria fazer, né? Exatamente. Um grande exemplo que eu vi de um certo pregador, que ele fala de uma situação que uma pessoa precisa de uma ajuda, de um médico. Eu pago esse médico para você. Mas se essa pessoa pedir para você passar a noite com ele no hospital, você não vai querer. A gente não quer doar o nosso tempo. Doar o nosso tempo. Né? As nossas prioridades, nós temos muitas prioridades e acaba que a gente acaba esquecendo exatamente do nosso próximo, do nosso irmão, né, daquelas pessoas que estão necessitadas, que precisam. Enfim, nós precisamos assim ter esse despertamento, né? Sim, porque a gente está falando do amor, e o amor ele é o distintivo da igreja, ele né? O amor, ele que nos... É a prova da maturidade cristã, né? Isso aí. Como Jesus fala, né? Que eles nos conhecerão quando nós amarmos uns aos outros, Então, assim, e como vai falar no tópico 2, quem ama, quem não ama, né? Quem não ama não é de Deus, né? Vamos ler esse tópico? Tópico 2, a importância de amar ao próximo. Quem não ama não é de Deus. Jesus falou que seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. E o seu mandamento é que amemos uns aos outros. Isso mostra que, se não amamos os nossos semelhantes, automaticamente nos constituímos inimigos de Deus. Pois quem não ama o seu próximo não conhece, ama e muito menos é de Deus. Somos todos especiais, haja vista que somos feitos à imagem e semelhança do nosso Criador. Dessa forma, quando mostramos indiferença, ódio, ressentimento contra alguém, Deus não é amado, pois se não amamos a sua obra-prima, sua imagem, tampouco o amamos. É por isso que o autor ele vai citar aqui, como nós lemos, 1 João 3,10, né? Sim. Que está escrito aí, nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Isso nos define como servos de Deus, né? O amor, ele é a base, né, que nos define. Nós aprendemos que devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios dos dons. É também um dos distintivos da igreja, sim, mas também sabemos que se não tivermos amor, de nada vai valer, né? Tudo que fazemos, né? Tudo que fazemos será em vão. Não adianta a gente estender a mão e realmente não ser por amor, exatamente, não ser com amor. Entendeu? Deus é amor, e se amamos, é como a palavra menciona, se amamos a Deus, devemos amar o nosso próximo, devemos amar o nosso irmão, devemos ser pacientes com eles. Sim. Entendeu? É muita coisa assim que a gente pode trazer para as nossas vidas, né? Estudando a palavra do Senhor, a gente vê quantas coisas maravilhosas que o Senhor nos ensina através disso, do amor. Porque o Senhor ele vai nos dar o exemplo de um amor, porque ele nos amou mesmo nós temos inimigos, né? Sim. Que o padrão de amor de Deus é o amor ágape, né? É um amor sacrificial, é um amor doador. Então é isso que exige de nós. E o amor ele não é um sentimento como o mundo prega, é uma decisão e uma ordenança do Senhor também. Exatamente, era o que eu ia falar. O Senhor ele não nos dá uma opção, não é uma opção, é uma ordenança que ele nos deixou. Então nós devemos cumprir. Rosana, é difícil amar, é difícil fazer tal ato com o meu irmão, com o meu próximo, mas nós devemos orar ao Senhor, buscar ao Senhor para que Ele venha nos capacitar, nos dar direção, abrir o nosso coração, que o nosso coração de pedra saia, que entre um coração de carne, para que nós tenhamos esse sentimento de amor, como Jesus, né, teve. É como está aqui no tópico 2 aqui, no ponto 2, Ele nos amou mesmo sendo inimigos, né? O Senhor Jesus, Ele se entregou
por nós. Ou seja, ele não olhou para ele, para as necessidades, ele olhou por nossas necessidades, né? Morreu na cruz por nós. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Exatamente. Como está em Tiago 2, né? Foi por todos que ele morreu. Às vezes a gente está na nossa reunião com nossos colegas e amigos na igreja, a gente acaba selecionando com quem a gente vai se reunir, com quem nós vamos conversar. Às vezes não temos paciência com aquele irmãozinho mais, né, mais enjoadinho, né? Que a gente vê, quando a gente vê vindo lá de largo, nossa, já vem aquele irmão. Mas só que a gente tem que se pôr no lugar do irmão, com né? certeza. Porque às vezes o irmão não tem um lar cristão, exatamente, passa por dificuldade, só quer a atenção, né? Ele quer uma atenção, né? Às vezes dentro do seu lar ali há uma dificuldade muito grande que ele está passando. Isso. Então a gente precisa entender, compreender. Isso aí. Né? E isso entra a empatia, né? Exatamente. A gente ser empático, a gente entender a dificuldade do outro. Se colocar no lugar do outro, entender os sentimentos, né? O que aquela pessoa passa. Como o Jorge falou, às vezes a gente está ali numa roda ou tem pessoas ali no nosso grupo que a gente não abre mão, a gente quer sempre ter aquelas pessoas à nossa volta, enfim, aqueles grupos ali, acaba selecionando certas pessoas com quem a gente deve ter amizade, com quem eu quero. O Senhor Jesus, ele não deixou isso pra gente quando ele morreu na cruz. Não foi esses os exemplos que ele mencionou. Então, assim, nós devemos realmente ter essa visão, assim, eu costumo dizer, né? Olhar sempre para o alvo, para o céu. Se você olha para o céu, a gente entende os planos de Deus, os propósitos do Senhor. Sim. E os sentimentos de Deus. Deus jamais vai querer que eu exclua pessoas do meu grupo ou que eu selecione pessoas a quem eu devo ajudar. Deus, ele não jamais vai pensar dessa forma. Então, nós não temos que tirar a nossa visão, nosso pensamento, né? Nosso pensamento aqui dessa terra e se ligar no céu. É no céu, é em Deus, é no que Deus vê. Como que Deus vê? Eu costumo dizer, como que Jesus vê? Como que se eu ver uma pessoa que está necessitada, como que Jesus agiria naquele momento? Então eu preciso ter esse sentimento. Sim, porque quando nós fazemos seleção, né, a gente acaba atraindo coisas maléficas para o nosso meio, né? Porque a panela nunca fez bem para ninguém, né? Panelinha, sim. Né? Por isso que é a importância, né, de não fazermos acepção de pessoas, de se pôr no lugar, né, da pessoa ali que a gente acha que é mais enjoada. Exatamente. E tudo é exercer, né, empatia, né, pelo próximo, né? Pode continuar. Então, nesse ponto 3 aí, nós vamos falar sobre a empatia, né? Amar é ser empático e altruísta. Vamos ler. Empatia. A empatia é a atitude de se colocar no lugar do outro para tentar perceber os sentimentos e emoções alheios com o intuito de entender o contexto vivenciado por ele. Quem é empático consegue sentir a dor do seu semelhante como se fosse a sua. A empatia foi exercida frequentemente por Jesus em Mateus 9:36. Essa era uma constante na vida dele. Para desenvolver a empatia é necessário considerar as seguintes perguntas: como o outro pensa e sente? Isso aí. Ouve e vê. Quais são os seus medos e as suas necessidades? Qual é a sua história? Com isso, mudaremos nossa visão em relação ao outro, passando a enxergá-los na intimidade como indivíduos reais que são, assim como nós, repletos de dificuldades, medos, defeitos e também qualidades. Sim, isso aí. É por isso que, quando Jesus se condoeu, que viu as pessoas ali como ovelhas, né, desgarradas, né, sem pastor, quando nós nos dedicamos, né, ao evangelismo, nós estamos exercendo esse mesmo sentimento, porque nós estamos enxergando a necessidade que as pessoas têm de reconhecer, de receber a Jesus, né, como Salvador. Nós não tomamos para nós, né? Sim. Nós queremos que todo mundo receba a mesma bênção que nós recebemos um dia, né? Exatamente, isso é maravilhoso. E aqui, você está aqui em Romanos 13,
no verso 8, vai dizer: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Eu citei esse verso porque o Jorge mencionou a respeito das leis, né? Como ele mencionou no início, a respeito das leis. Ou seja, se nós fizermos exatamente isso, nós estamos cumprindo os 10 mandamentos, né? Exatamente. Esse ponto 3.2 sobre o altruísmo também é muito importante que nós vamos entender, né? A necessidade, né, de não agirmos com egoísmo. Não podemos. Nós somos falhos, irmãos, e a gente sabe, né, que isso pode acontecer, mas nós estamos aqui para lutar contra isso. Então a gente precisa ter esse passo, né? De ser diferente, de sermos diferentes, de querermos ser como o Senhor Jesus quer que nós sejamos, né? Sim, é igual como o exemplo que o comentarista diz aí, que fala sobre José e Jonas, né? São dois exemplos distintos, né? Um exemplo bom, né, de empatia e altruísmo, e um exemplo ruim, que é o de Jonas, né? Que José, mesmo estando na mesma situação, né, que o padeiro e o... Esqueci, rapaz. Da Branco. Meu Deus do céu. É muita coisa, ó, nos perdoa, a gente anotou um monte de coisa, estou cheio de folha aqui, mas a gente... Então, enfim, continue. Ele se condoeu, né? Ele não olhou para si, né? Ele foi lá e interpretou os sonhos, né? Exatamente. Dos dois, e com isso nós temos que ter isso como exemplo, né? Pode. E assim, quando a gente vai para o ponto 4, o autor vai nos ensinar aí sobre exercer o hábito de amar, né? Que nós não devemos amar só com palavras, né? Sim. A gente deve amar com atitudes, né? Com atos, né? Copeiro. O copeiro, muito bom. Não podemos deixar passar batido, não. A gente tem que ir lá pesquisar. Acontece, falha nossa. Falha nossa, né? Assim, quando a gente vai aprender sobre amar com palavras, né? Como as pessoas, como está aqui um ponto aqui que o autor vai dizer, né? Com as nossas palavras podemos destruir ou edificar alguém, né? O ponto 4, né? É isso aí. Evitemos machucar, criticar, maldizer ao nosso semelhante, que os nossos lábios sejam usados para abençoar, curar, edificar e anunciar o amor de Deus. Amém. Porque nós temos que ser vigilantes em nossas palavras, né? Porque às vezes uma palavra maldita pode ferir seu irmão de uma forma tão grande que pode até afastar ele dos caminhos do Senhor, né? Acontece muito isso, né? Acontece, muitas pessoas se machucam com palavras, né? Há pessoas maduras que não deixam que aquelas palavras entrem no seu coração. Mas exatamente. Há pessoas que não têm essa maturidade e acaba deixando com que essas palavras vão criando ali, né, ressentimentos, mágoas por aquela pessoa que lançou uma palavra com falta de sabedoria e acaba magoando, se chateando e sai até da igreja, né? Sim. E sabemos que temos que ter essa vigilância, temos que ter esse cuidado com o que nós venhamos falar com o nosso irmão, né? Exatamente. Com o nosso próximo. Nós temos que amar com conduta. Exatamente. Porque não adianta eu falar que amo o meu irmão, como é descrito pelo apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, né, versículo 17 e 18, que foi lido na nossa leitura em classe, que se eu vejo um irmão padecer necessidade e eu fazer pouco caso, né? Exatamente. Trazendo para a nossa linguagem, eu não estou amando, né? Porque o amor com conduta é um amor que ajuda, né? Eu não vejo o irmão passando necessidade, o irmão passando falta de alimentos, sim. E eu posso ajudar. Eu não ajudo, porque até mesmo Tiago vai falar, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 17, que se sabemos fazer o bem e não fazemos, cometemos pecado. Então nós temos que entender isso. Exatamente. Nós não podemos
pensar que amor não produz atitudes, né? Sim, Não produz produz. obras, né? Exatamente. Não que o amor é representado pelas obras, né? Como mencionamos atrás, mas o fruto do amor, ele promove caridade, promove obras, né? Se nós amamos, né, é automático a gente É demonstrar automático, isso. exatamente. Eu quero ler com vocês esse ponto 4, 4.2 aqui, amar com condutas. É muito interessante. Além das palavras, é preciso que o amor seja posto em prática. Né, como nós dizemos, não adianta a gente falar que ama e não praticamos isso, né? Ser bênção na vida dos outros inclui ação, proatividade, ajudar com aquilo que possuímos, sejam habilidades pessoais, sejam bens materiais. Devemos, assim, amar as pessoas e usar as coisas, e não como muitas pessoas fazem, usam as pessoas e amam as coisas. Deus nos abençoará abundantemente quando compartilharmos o amor traduzido em condutas objetivas, como está escrito. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. Amém. E a sua força se exaltará em glória. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Então, não adianta a gente dizer que ama e está em nossas mãos, né? Nós somos proativos, nós temos uma condição, vamos dizer, talvez financeira, eu amo e eu não faço, não adianta, isso tudo é em vão, né? Então, se amamos, devemos demonstrar que amamos e verdadeiramente amamos, né? Exatamente, o ponto 4.3, amar com sentimento, né? Nós temos que sermos vigilantes, né, com nossos pensamentos, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, ele sempre vai tentar lançar maus pensamentos, né? Exatamente. Sobre nós, né? Como é bem mencionado aqui no nosso no comentário aqui da nossa revista, né? O diabo, ele sempre vai estar ali, né? Muitas vezes surgem pensamentos, como o autor diz, né? Por isso o diabo procura plantar maus pensamentos em nós. Sim. Muitas vezes surgem sentimentos ruins por outras pessoas, os quais se florescerem, refletirão em nossas ações, né? Então nós devemos estar sempre atentos quanto a isso, né? Que como diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levantam contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, elevando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Por isso nós temos que estar sempre ligados no Senhor, né? Sim. E sempre em oração. Em oração. Como assim, não é fácil, né, juvenis? Principalmente essa idade, não é fácil a gente estarmos ali orando com frequência, lendo a palavra, porque muitas outras coisas ao nosso redor nos chamam a atenção. Só que nós devemos entender que nós servimos a um Deus. Temos que ter essa maturidade cristã de entendermos, né, que nós somos cristãos e isso envolve muita coisa, não vou citar, que é muita coisa que envolve em nossa vida, na nossa conduta, como foi mencionado aqui na lição, né? A nossa conduta, nas palavras, no que vamos dizer, com quem se relacionamos, sim, quem é o nosso próximo, assim, aonde eu posso, até onde eu vou. Não temos que ter essa limitação, temos que sim ajudar, temos que sim ter esse cuidado, né, de, como o Diácono Jorge leu aqui, amar com sentimentos, ter esse cuidado com que o diabo ele começa a lançar setas. Nós precisamos ter esse cuidado com as brechas abertas. Exatamente. Porque se você viu ali
que uma brecha foi aberta, porque a gente sabe, uma brecha foi aberta, não devemos alimentar isso. Não devemos deixar com que o inimigo continue, vamos dizer assim, escancarando, sabe, mais ainda essa brecha que foi aberta. Cunha, né? Exatamente. Porque senão isso vai gerar muitos outros sentimentos, e aqui vai continuar aqui. Por isso é indispensável monitorar e ajustar nossos pensamentos à palavra de Deus, para que assim possamos exercer o amor cristão. Exatamente. Jesus ensinou: perdoe a quem lhe ofende e ore pelos seus inimigos. É fácil perdoar? Não é fácil. Mas... É fácil perdoar quem me ofende? E quem me ofende? A gente tem que se perdoar, né? Tem que perdoar. Então, a gente não pode deixar esse sentimento Afinal, o amor de Cristo foi derramado em nossos corações. Exatamente, a gente não pode deixar esse sentimento alimentar o nosso coração, de deixar, sabe? Não deixa, uma hora esse sentimento vai passar, uma hora esse sentimento, né, a gente resolve lá na frente. Não. Se tem alguma coisa para ser resolvida, tem que ser agora. Agora, não é? Sim. É por isso, Juvenice, que assim, para concluirmos, que após a queda da humanidade, né, no Jardim do Éden, passamos a possuir, né, uma natureza egoísta e perversa, né? Por isso que o mandamento de amar ao próximo é uma tarefa muito difícil, né? Muito difícil. Foi bem enfatizado pela Rosana, né? Então, nós devemos sempre, né, focarmos em Cristo, né? Não é uma tarefa fácil, mas sem Cristo nada podemos fazer. Nada. Então, assim, que nós possamos juntos, né, amarmos aos nossos próximos, né, com um amor fraternal, com um amor não fingido. Não fingido. Né? Que nós possamos se ajudar. A gente vai estar sempre aí na igreja para conversar. Agora que iniciamos essa aula com vocês, seremos os professores de vocês, queremos conhecer vocês. E aprender mais, né? E aprender, claro, nós temos muito que aprender, tá? Muita coisa. E eu creio que vocês também têm muito para ensinar a gente. Então, assim, vamos pedir ao Espírito Santo, né, para que venha mudar esse nosso coração, mudar o nosso caráter, a nossa visão, a forma de enxergar o nosso próximo. Não colocando limitação naquilo que nós devemos fazer com o nosso próximo, porque o Senhor Jesus não foi assim. Então, assim, ele deixou muito claro isso quando, né, morreu por nós. Então, assim, não vamos deixar, aliás, vamos pedir ao Espírito Santo para que realmente mude isso dentro da gente. Sim, que nós sejamos diferentes. Tá bom, irmãos? E se tem algo a ser perdoado, alguém para perdoar, então vamos correr, vamos nos perdoar, vamos amar uns aos outros. Que assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. E no conhecimento, é isso aí. Tá bom, e irmãos? espero que, né, a nossa aula tenha sido boa, né, para nosso crescimento. Nós temos, como nós falamos, nós temos muito ainda que aprender, mas estamos aqui para aprender com vocês. E é isso aí. Isso aí, irmãos. Espero que a gente, de alguma forma, possa ter ajudado os irmãos a compreenderem, né, esse mandamento que é de suma importância, né? Que o amor é um amor sacrificial, né? Que o amor ao próximo, né, é um amor que não impõe barreiras. Exatamente. Que é o amor que Cristo, né, que o próprio Senhor provou para conosco, né? Nós temos ainda pecadores. Então, assim, que juntos a gente está aqui para crescer, né? Que agora a gente, né, concluindo a nossa mensagem, a gente vai para um momento também muito importante, né? Antes eu quero deixar aqui uma palavra que eu anotei, né? Amém. Quem afirma ser cristão e tem um coração insensível diante do sofrimento e necessidade do outro, demonstra que não tem a vida eterna. É uma palavra... Já parou para pensar? A vida eterna? É isso aí. Se eu não me compadecer e realmente... Tudo que nós citamos aqui, né? Vocês aprenderam. Nós não tivermos essa sensibilidade, eu não tenho a vida eterna dentro de mim. Eu não tenho a vida eterna. Isso é muito sério. Então, assim,
Nós agradecemos a vocês e vamos para o momento do ofertório. Sinta-se à vontade para ofertar na casa do Senhor, dos 1000 valentes. Nós, em nome de Jesus, compraremos esse espaço para fazer muita coisa. Para a glória de Deus. Legal Isso aqui, aí. para glória, para Exatamente. honrar o nome do Senhor. Então, vamos cumprir com o nosso voto, vamos ofertar de coração aberto, exatamente. né? Sem Sem avareza, né? avareza, nada. Vamos ser alegres Com amor, na hora né? de Vamos ofertar. com amor, porque Com é para isso. edificação, né, do corpo de Cristo. Né? Exatamente. Vai aparecer na sua telinha o QR Code do Pix, do PicPay e o número da conta. Mas também você pode trazer sua oferta no culto mais à noite, né? Isso aí. Ah, inclusive, antes de finalizar, sobre o Dia do Senhor, né, que nós precisamos também ter esse cuidado com o Dia do É Senhor. verdade. Principalmente nós mulheres que queremos, né, fazer várias coisas e ter todos esses cuidados, igual eu sou mãe. Então, segunda, eu não posso tornar o Dia do Senhor como os dias da semana, né, com os meus afazeres e tudo. Então, bora, se anima, bota um louvor, vai escutar louvor, vai ler palavra, vai orar, Vai evangelizar. vai evangelizar, vai atender o seu próximo, para que à noite nós possamos estar aqui juntos cultuando o nome do Senhor. Então, enquanto você oferta, vai tocar um lindo louvor. Amém. Amém. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Glória a Deus, porque você ofertou, e agora vamos finalizar com uma oração. Amém? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de estar aqui, levando a tua palavra, que o Senhor possa, nesta manhã, nos Sim, Deus, ajudar, em nome de nos Jesus. capacitar, colocar em nosso coração, ó Pai, um ato de amor, que nós venhamos realmente amar e ter as nossas atitudes, e tudo aquilo que nós viemos fazer, Pai, seja com amor, que o Senhor possa ser conosco durante todo esse dia. Abençoe o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, e que os nossos corações, Senhor, possam estar preparados Em nome de Jesus. para poder, à noite, glorificar, louvar o Teu nome, que nós possamos estar com o nosso coração explodindo, ó Pai, de amor por Ti. Então, que nós venhamos lhe dar um verdadeiro louvor. Em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém. Amém.